Olá, jovens humanos, como vocês estão? Espero que bem, pois hoje temos novos relatos, novos traumas e o mesmo velho arrepio de sempre na nuca. Torço para que a coragem não os abandone e que fique aqui até o fim. Mas em todo caso, já deixa aquele like aqui no início. Vai que você sente um sopro na nuca e não consegue chegar na última história. Vamos começar então? Apaguem as luzes ou deixem acesas se acharem mais fácil. Pegue um suquinho de maracujá para te ajudar a encontrar o sono após as histórias e vamos lá. História 1. Um encontro com um fantasma que cheirava flores. Meu encontro ocorreu em um hotel respeitável numa cidade bem tranquila e bem pequena, por isso não vou citar o nome da cidade. Esta cidade pacata é famosa por suas inúmeras livrarias. No entanto, por estar localizada num lugar onde houve inúmeras batalhas históricas ao longo do século, não é difícil imaginar a probabilidade dessa cidade ostentar um ou dois fantasmas, né? Imperioso dizer também que minha viagem até essa cidade foi especificamente para ir nesse hotel e para tentar testemunhar e, se possível, registrar alguma atividade paranormal. O hotel em que fiquei era de propriedade e administrado na época pelos pais de um amigo. Eu tinha ouvido em várias ocasiões sobre os pais do meu amigo serem visitados por fantasmas regularmente. Eles eram quase uma ocorrência comum a qual eles e a equipe do hotel e alguns hóspedes tinham se acostumado. Apesar desses inúmeros avistamentos ao longo dos anos, os proprietários estavam relutantes em promover o fato de que o hotel era mal assombrado, por suas próprias razões. Fui informado de que a maioria dos avistamentos neste hotel ocorreram no quarto 11, e foi lá que eu estava determinada a passar algumas noites. Os hóspedes já haviam reclamado de luzes acendendo sozinhas, colchas sendo removidas, portas trancadas sendo encontradas escancaradas de manhã. Não fiquei muito intrigado com esses relatos. Eles soam muito na linha do que se poderia considerar ideal para um enredo de Hollywood. Fiquei muito mais intrigado com os relatos de soldados vistos marchando pelas paredes do porão. Se o quarto 11 não fosse um evento, eu estava muito preparado para concentrar minha atenção no porão, mas queria investigar aquele quarto em primeiro lugar. Minha primeira noite no quarto 11 foi completamente sem incidentes. O quarto em si espelhava a história antiga e rangente do hotel, e era impressionante com seus tetos baixos, vigas enormes e paredes rebocadas empenadas. Tendo recebido acesso gratuito e ilimitado ao bar do hotel do pai do meu amigo, é justo dizer que o sono naquela noite, depois de algumas horas de open bar, foi realmente profundo. Francamente, o quarto poderia estar cheio de todos os fantasmas imagináveis. Os poltergeists poderiam muito bem ter escolhido fazer o pior naquela noite, e eu não teria percebido nada. Quando acordei na manhã seguinte, nada sugeria que eu tivesse tido visitantes falecidos durante a noite. Na verdade, a luz do sol que entrava pelas janelas sugeria exatamente o contrário. Minha segunda noite, no entanto, foi muito mais interessante, considerando que minha segunda estadia no hotel foi uma noite de sábado e o hotel estava visivelmente mais movimentado do que na noite anterior. Lembro-me de pensar que a atmosfera geral provavelmente não fornecia o cenário em que um fantasma preferiria aparecer. Fiquei, portanto, feliz em relaxar no bar do hotel junto com outros hóspedes e clientes públicos. Cambaleei cansado para o quarto 11 logo depois da meia-noite. A essa altura, o hotel estava claramente encerrando a noite. Mais tarde, acordei com uma intensa sensação de frio. Os números no relógio digital ao meu lado iluminavam uma parte do quarto com vermelho opaco e confirmaram que era 12h30. Era evidente que o frio que eu estava sentindo não era semelhante ao que você sentiria por uma janela aberta ou uma corrente de ar. Lembro-me de uma sensação semelhante de frio no meu rosto ao caminhar pelo corredor de carnes congeladas de um supermercado. Ele grudava em mim. Eu quase conseguia vê-lo. Fiquei imóvel por um tempo, mas não por medo. Eu me senti mais animado do que assustado. Esse frio anormal que eu estava sentindo sugeria que a minha estadia nesse hotel, supostamente mal assombrado, não seria tranquila. A adrenalina correndo pelo meu corpo também sugeria que eu não dormiria por algum tempo ainda. Então escolhi ficar imóvel e assistir o que ia acontecer. Muito pouco aconteceu, pelo que pareceu há um tempo muito longo.
Às vezes eu tinha a sensação de que o frio tinha um movimento, como um redemoinho repetitivo, embora eu não conseguisse ver nada, mas ele permaneceu, e o olhar constantemente para a escuridão estava me deixando sonolento, apesar de um encontro fantasmagórico ainda ser uma possibilidade. Eram agora 3h15 da manhã. Nem uma hora tinha se passado desde que acordei. Decidi que tentaria dormir e esperava que a próxima vez que fosse perturbado fosse para testemunhar alguma atividade poltergeist, ou pelo menos uma aparição de algum tipo. Acordei bem a tempo para o último prato do café da manhã, às 9h15. Grande parte do meu último dia foi gasto explorando a cidade, mas meus pensamentos estavam constantemente na minha experiência da noite anterior. A tarde de domingo foi gasta em uma discussão com a família do meu amigo sobre experiências fantasmagóricas. Disseram-me que o hotel geralmente vivenciava algum tipo de atividade quase todas as noites. Essa atividade variava de frieza não natural, o que eu havia sentido, até aparições fantasmagóricas tão realistas que muitos hóspedes ficavam aterrorizados e envergonhados de realmente dizer olá ou bom dia a esses visitantes noturnos. Disseram-me novamente que o quarto 11 era o melhor lugar para estar, caso alguém desejasse ter tal experiência. E devo dizer, minha última noite no quarto não foi decepcionante. Acordei novamente, dessa vez às 2 da manhã. Novamente estava ciente do frio no quarto, mas tinha certeza de que dessa vez o frio vinha acompanhado de um cheiro, um aroma característico. O cheiro era de sabão, com um perfume tênue. Em outras ocasiões pensei que cheirava mais a flores, mas estava lá mesmo assim, e definitivamente não estava lá quando fui para a cama mais cedo. O frio estava se movendo. Era mais perceptível nessa ocasião do que na noite anterior. Antes, eu tinha sentido que o frio estava se movendo muito lentamente, mas em movimentos circulares, quase como se estivesse tentando me avaliar, me sondando. Dessa vez, o frio rodopiante estava se movendo mais rápido, como se estivesse tentando acelerar a chegada de algo ou alguém. Lembro-me de pensar que talvez fosse um frio diferente, talvez mais de um fantasma dessa vez. Talvez também foi o mesmo frio que senti noite passada, mas agora ele se sentia confortável com a minha presença, para poder se comportar de uma forma que ele poderia ter desejado fazer antes. Todos esses pensamentos estavam passando pela minha cabeça. Então eu notei uma névoa girando entre a porta e uma janela, em uma parede adjacente. Não era uma ilusão ou truque de luz. O que eu estava vendo era definitivamente real. Essa névoa não era como neblina, no entanto. Ela rodopiava, como se tentasse criar uma forma para si mesma, e parecia mais como vapor, dado pelo gelo seco, do que como uma névoa ou uma fumaça baseada em uma umidade. Ela tinha peso, massa. Ela não rodopiava fora dos limites acordados que havia estabelecido para si mesma, mas estava se movendo em direção à parede do outro lado da sala. A névoa parecia pairar a cerca de 4 pés do chão, mas percebi que a luz limitada que entrava pela janela estava ditando o quanto dela eu conseguia ver. A névoa parecia estar a alguns pés do chão, mas como o primeiro pé estava na escuridão, não consegui ver se a névoa realmente tocava o chão. O frio prevaleceu, assim como o cheiro de flores, mas a névoa continuou a se mover em direção à parede oposta, onde desapareceu ao contato. Se a névoa só chegou até a parede antes de se dissipar, ou se realmente passou pela parede para o corredor, eu nunca saberei. O frio e o cheiro não eram tão evidentes, mas talvez eu tivesse me acostumado com eles. O resto da noite foi completamente sem incidentes. Embora eu não tenha dormido pelo resto da noite, fiquei acordado observando a escuridão se transformar em um azul royal e depois em luz do sol, em admiração pelo espetáculo raro e surpreendente que eu tinha testemunhado. Saí na manhã seguinte e escolhi não contar aos meus amigos, aos pais dele ou à equipe do hotel sobre minha experiência, por uma série de razões. Na verdade, o testemunho acima é a primeira vez que contei a alguém. História 2. Duende na escola. No meu bairro, há uma antiga escola católica e dizem que há alguém ou algo não natural vagando por dentro dela. As pessoas de onde moro acreditam mais em doentes travessos e maus do que em fantasmas.
Eles dizem ver uma pequena figura sempre correndo pela horta da escola. Foram encontradas até pequenas pegadas nos canteiros. Claro, todo mundo diz que é um duende, mas eu não tenho tanta certeza. Depois de ouvir tantas histórias, resolvi fazer uma pesquisa sobre a escola e encontrei um detalhe inusitado. No terreno onde foi construída a escola, havia uma casa, mas parte dela foi salva. Quando a casa foi demolida, o proprietário não quis demolir aquela parte da casa específica, justificando que ele morava nela. A escola agora usa aquela seção como depósito e os alunos afirmam ouvir música alegre, risadas e danças vindo de dentro dela. Além disso, as coisas se perdiam em lugares estranhos e haviam cadeiras nos corredores e não havia ninguém lá dentro, nem mesmo os zeladores. A princípio, pensei que fosse apenas um bando de estudantes do ensino médio pregando uma peça, mas não foi o caso. Alguns alunos do ensino médio se desafiavam a passar a noite lá dentro. Nenhum deles durou mais do que 3 horas. Sempre saíam correndo, gritando que viram ou ouviram algo assustador. 1 ou 2 dias depois, sempre acontecia algo com eles, ou pelo menos com a maioria que ia tentar cumprir o desafio. Acontecia algo grave, mas nunca fatal. Pesquisei novamente. Descobri que a escola realmente não era tão antiga. É apenas a parte antiga da casa que remonta diante de 1918. Não houve mortes perto ou dentro do prédio. Já fiquei tão curiosa sobre o lugar que pensei em eu mesma ir até lá, assim como nos desafios dos alunos, mas concluí que não é uma boa ideia. Meu colega de classe teve uma experiência horrível com seja lá o que for. Ele nos contou o seguinte: eu estava esperando do lado de fora da escola, quando pelo canto do olho vi uma figura escura, de um homem muito baixo e com cabelos compridos, correndo atrás do depósito. Então foi como se eu estivesse paralisado. Era difícil respirar, como se houvesse algum tipo de fumaça espessa e inodora ao meu redor. Minha visão estava embaçada e tive uma sensação avassaladora de que algo ameaçador estava atrás de mim, bem como senti como se aquilo me tocasse de forma agressiva. Quando o sinal da escola tocou, tudo parou. Então, meu colega levantou a blusa como prova de que estava dizendo a verdade, nos mostrando hematomas nas costas que pareciam ter sido feitos por uma criança muito forte de no máximo uns 4 anos. Devido a todas as histórias sobre isso, o edifício de armazenamento foi apelidado de A Casa do Duende. Não tenho certeza do que é, acredito que pode ser um demônio, porque depois da experiência relatada pelo meu colega e de algumas outras que ouvi dizer que eram bem semelhantes, não sei se vive lá apenas um duende. Talvez seja algo bem pior. Quem aqui tem ideia do que pode ser isso? História 3. Balanço do berçário. Trabalhei em um berçário, unidade pós-parto, que antes era uma unidade de terapia intensiva. Esta era uma unidade pequena, então eu geralmente ficava sozinha com os bebês no berçário. Lá, nós tínhamos uma espécie de balanços para bebês agitados, e o mantínhamos desligado. Mas apesar de desligado, e quando digo desligado eu estou querendo dizer fora da tomada, ele podia ser balançado manualmente. Todas as enfermeiras sabiam do caso. Uma vez a cada turno de 8 horas, o balanço começava gradualmente a balançar sozinho. Nós deixávamos, até que ele começasse a balançar com bastante força e rapidez, momento em que nos levantávamos para pará-lo. Ele estava sempre balançando sozinho, sem estar ligado. Nunca descobrimos o que era, mas tínhamos certeza de que não era desse mundo. História 4. Visita demoníaca. Cerca de 10 anos atrás, eu estava sozinha em casa, pois ainda morava com os meus pais na época. E um amigo foi dormir em minha casa. A noite estava transcorrendo normalmente. Estávamos jogando videogames, como adolescentes costumam fazer. No entanto, eventualmente, acabamos mexendo em nossos telefones, navegando pela internet. Meu amigo encontrou um vídeo no YouTube, de um áudio de uns 40 a 50 minutos, de um detetive particular, contando sua experiência durante uma investigação de assassinato. Acredito que tenha ocorrido no Texas, mas resumindo, no final desse arquivo de áudio, ele chega à conclusão de que a vítima foi exposta a um demônio ou entidade maligna, sendo essa a razão para a morte da pessoa. Ele afirmou, no final do testemunho do caso, que o demônio se alimenta do seu medo, e quanto mais você pensa nele,
mais forte fica sua energia e presença. Pelo que pudemos perceber, era um depoimento real e não uma paródia ou creepypasta. Pelo menos é o que concluímos na época. Eu e meu amigo ouvimos todo o depoimento, ficando quase hipnotizados por ele. Depois, tentamos voltar ao nosso jogo. Menos de 5 minutos depois, a energia do meu quarto se apaga do nada. Não nos importamos muito. Apenas fui lá e acionei o disjuntor para ligar novamente. 3 minutos depois, acontece de novo. Aciono o disjuntor novamente. 1 minuto depois, a mesma coisa. E isso continua com intervalos de tempo cada vez menores, até que a energia do meu quarto simplesmente não voltou mais. Na primeira vez, achamos que era uma simples coincidência, mas a essa altura, o medo já estava tomando conta e não conseguimos evitar de pensar na entidade. Nesse ponto, já era por volta da meia-noite ou 1 hora da manhã. Meu amigo decidiu que não valia a pena para ele, então ele voltou para casa e me deixou sozinho. Depois que meu amigo foi embora, passei o resto da noite na sala de estar com as luzes acesas, já que as do meu quarto não funcionavam, e acabei dormindo no sofá. Acordei com a TV ainda ligada entre 3 e 4 da manhã. Não sei o que me possuiu para eu voltar para o meu quarto para dormir, mas por algum motivo me convenci de que tudo estava na minha cabeça e decidi voltar para a cama, mesmo meu quarto estando em absoluto escuro. Adormeci incrivelmente rápido e tive um sonho estranho. Meu sonho começou comigo na minha cama, no meu quarto, exatamente como eu estava na vida real, na escuridão total. Era extremamente vívido e uma réplica exata do meu quarto, tão lúcido quanto poderia ser, quase como estar acordado. No entanto, um dos cantos superiores do meu quarto, onde a parede encontra o teto, vi um par de olhos amarelos intensos e furiosos que estavam em um corpo negro, mais escuro do que o próprio escuro, pendurado no meu teto, apenas me encarando. Fiquei encarando aqueles olhos e eles estavam fixados em mim. Eu estava chocado e não conseguia me mexer, mas no momento em que tentei me mover, toda a figura sombria se moveu para outro canto do meu teto e depois se lançou em minha direção. Acordei suando antes de ser atingido. O sonho era tão real e vívido que acordei literalmente gritando, com uma sensação real de pavor que tomou conta de todo o meu corpo naquele momento. E me senti fisicamente e mentalmente doente. A energia ainda não estava funcionando no quarto, então fui para a sala de estar novamente e terminei a noite com todas as luzes acesas, sem dormir muito bem. Nada mais aconteceu depois dessa noite, mas pelo que posso dizer e encontrar, a fita de áudio nunca existiu. Passei dias e dias tentando encontrá-la, várias vezes em toda a internet, e nada se aproxima nos resultados da pesquisa. A propósito, a energia do meu quarto funcionou perfeitamente no dia seguinte, assim que o sol nasceu, e tem funcionado desde então. Juro que não sei o que aconteceu. Tentei tantas vezes explicar isso racionalmente e encontrar a fita de áudio que ouvimos naquela noite, mas não cheguei nem perto. Nem meu amigo conseguiu encontrar, e ambos nos lembramos do ocorrido como se fosse ontem. História 5. O edifício assombrado. Trabalho em um edifício antigo, construído em 1929, no centro de São Paulo. A sala ficou fechada por pelo menos 20 anos antes de nos mudarmos, porque o último dono matou a esposa e também tirou a própria vida no local. Nos mudamos para lá há 2 meses e todo dia, quase que exatamente, às 12h08, a campainha toca e nunca tem ninguém. Já olhamos nas câmeras e realmente não é ninguém. Outro dia fiquei sozinho no escritório no final da tarde. Apaguei todas as luzes, fechei as janelas e ativei o alarme. Quando me viro para fechar a porta, a luz da cozinha estava acesa, e uma que eu tinha acabado de apagar. Outra vez, cheguei de manhã e a luz da sala também apagou sozinha e escutei até o barulho do interruptor. A gota d'água foi quando vi o meu rosto e o de mais alguém atrás de mim, refletindo na tela do computador. Não tinha ninguém quando me virei. Resolvi falar sobre essas coisas com a esposa do zelador, que mora no prédio há vários anos. Ela me disse que agora lá está tranquilo, mas que acontecia muita coisa estranha e que agora ela até consegue pegar o elevador sozinha. Ri de nervoso e compreendi que teria que conviver com isso ou mudar de emprego.
História 6. Um sonho real. Quando eu ainda era uma adolescente, tive uma experiência que jamais soube explicar. Numa tarde de sábado, fui para o meu quarto ler. Talvez isso até pareça estranho hoje em dia, mas naquela época ainda não havia tantas facilidades com a internet. Os celulares ainda eram bem arcaicos e os maiores passatempos com o celular eram conversas de 3 segundos e o jogo da cobrinha. Depois de um tempo de leitura, meus olhos começaram a pesar. Nem percebi quando o sono me pegou e adormeci profundamente. Não sei dizer ao certo quanto tempo depois de eu dormir eu comecei a sonhar. Um sonho estranhamente real. Nele, eu estava em uma casa, aparentemente uma casa de fundos. Os cômodos eram escuros e vazios. Mal dava para enxergar a saída, mas felizmente eu consegui fazê-lo. Assim que saí de dentro da estranha casa, percebi que havia uma construção à frente. Não dava para dizer o que era, mas havia um muro alto, tornando a frente da casa relativamente estreita. Tinha mais ou menos uns 6 metros da porta de entrada até o muro. A casa era longa, havia apenas uma porta e várias janelas distribuídas ao longo da extensa parede. No fim do grande muro havia um corredor, que julguei ser a saída daquele lugar. Estava muito confusa, pois o sonho era muito real e ainda não tinha caído a ficha de que era apenas um sonho. Quando comecei a me dirigir para o corredor, ouvi um barulho logo atrás de mim, e quando achei que aquela situação não poderia ficar mais louca, olhei para trás e vi uma freira. Não havia nada de estranho com ela. Era apenas uma freira, como qualquer outra, com sua roupa típica de freira. Ela estava bem na entrada da casa e a poucos metros de mim. Olhei curiosa para a situação. Ela estava com os braços para trás, como se segurasse algo nas suas mãos. Foi quando outro barulho me chamou a atenção, nas janelas. Quão grande foi o susto que levei quando vi várias freiras espreitando pela janela. Voltei-me a olhar para aquela primeira freira e agora ela estava sorrindo graciosamente. Lentamente suas mãos começaram a se mover. Logo percebi que em sua mão havia uma faca. Sem entender nada, mas seguindo meus instintos, corri o mais rápido que pude, rumo ao corredor. Logo à frente, no corredor, havia 2 pequenos murinhos, como se houvesse um tanque ali, anteriormente. Um murinho estava quebrado, havia menos da metade dele, e o outro estava inteiro. Me distraí por alguns segundos com esses destroços, mas logo voltei-me a olhar para o corredor, percebendo assim que havia um portão imenso, fechado, com uma corrente e um cadeado muito grande, desproporcionalmente grande. Olhei para trás e as freiras se aproximavam. Não sei expressar o medo que me deu naquele momento. Me escondi atrás do pequeno murinho que havia no meio do caminho e chorei. Sem explicações, uma consciência da realidade tomou conta de mim subitamente. Então entendi que era apenas um sonho, mas isso não diminuiu meu pavor. No desespero para acordar desse sonho terrível, instintivamente fiz o que senti que fosse necessário. Bati minha cabeça com toda a força que tinha no murinho qual me escondia atrás. Logo em seguida, acordei no meu quarto. Apesar de estranho, sem sentido, contudo assustador, o mais bizarro dessa história não foi o sonho em si, mas o fato de que acordei com uma terrível dor de cabeça e um imenso galo se formou na minha testa. Eu não conseguia achar explicação para aquela situação, já que minha cama ficava bem no meio do quarto, não sendo rodeado com paredes em nenhum dos seus lados. Até hoje me pergunto, como eu machuquei minha cabeça? Teria sido apenas um sonho? Ou eu fui de alguma forma para outra dimensão? Acho que jamais saberei a verdade. No entanto, se voltar para aquele lugar for necessário para saber a verdade, prefiro continuar com minhas dúvidas eternamente. História 7. Noiva indiana. Faz uma semana que meu tio veio à minha casa. Estávamos discutindo sobre coisas que as pessoas acham que não são reais, quando a conversa levou a fantasmas. Meu tio teve muitas experiências com eles, mas acredito que essa vale a pena contar. Meu tio e seus amigos estavam passeando de carro há cerca de 10 anos, quando tiveram que passar por uma estrada estreita perto de um cemitério. Enquanto dirigia, ele viu uma linda garota vestida de noiva. Na verdade, como uma noiva indiana. Elas usam um sari vermelho escuro. Era ele quem dirigia e sabia que havia coisas que aconteciam com as pessoas se elas parassem para ajudar essas garotas. Na verdade, ele gostava de coisas de fantasmas e lia bastante sobre o assunto, portanto sabia que aquele era um dos lugares mal assombrados da região.
E essa garota era bastante famosa, porque muitas pessoas relatavam tê-la visto. Ele continuou dirigindo como se não tivesse visto nada. Após cerca de 10 minutos de viagem rápida, ele se atreveu a olhar para trás e descobriu que ela estava bem atrás do carro. Ele gritou e dirigiu o mais rápido que pôde. Não há muitas regras de trânsito aqui, especialmente à noite. Não tem câmeras ou algo assim. É como se pudesse fazer o que quiser. Mas ele quebrou todas as poucas regras de trânsito que tem. Ultrapassou todos os sinais vermelhos e começou a recitar orações. Todos os seus amigos estiveram lá o tempo todo e eles também viram a tal noiva. Depois de cerca de 1 hora, eles pararam e olharam para trás e não havia ninguém lá. Todos ficaram muito assustados e tiveram febre alta por mais de 1 semana. Ainda assim, acredita-se que se você seguir esse caminho, talvez experimente algo semelhante. Eu também contei isso para os meus outros amigos da internet, mas todos acreditam que seja algum tipo de lenda urbana falsa. Bem, eu espero que quem quer que leia isso acredite em mim, porque tenho certeza que é verdade. Ei, psiu, tem alguém aí? Sei não, viu? Acho que muitos humanos não tiveram coragem de chegar até o fim. Mas e você? Teve coragem? Se chegou até aqui, deixa pra mim assim, sou um humano corajoso. Bom, mas agora vem outra questão. Se chegou até aqui, será que vai conseguir dormir em paz? Comenta se alguma dessas histórias te lembrou algo que você viveu. Deixa seu like, compartilha e não esquece de se inscrever. Porque senão é um sussurro para você acordar 3 horas da manhã com alguém sussurrando seu nome bem no seu ouvidinho e um cheiro de flores invadir seu quarto. E tenho dito. Então por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.